Olá, professor. Eu sou o aluno Samuel e esse aqui é o vídeo da apresentação do meu trabalho, né? Para a disciplina de sistemas operacionais. E nesse trabalho, o objetivo foi desenvolver um monitor de processos. No caso, o sistema operacional que eu escolhi foi o Linux e eu utilizei a linguagem C++ para fazer ele. Nele, ele vai ser capaz de listar os processos em execução, exibir suas informações e permitir o gerenciamento básico, como, por exemplo, encerrar um processo, baseado no PID. E nesse vídeo eu vou mostrar aí na tela a estrutura do código e fazer uma demonstração prática dessa aplicação em funcionamento. Aqui o código. Primeiramente a gente vai rodar a aplicação e depois eu vou rodar o código, né? Para facilitar a questão da compilação, eu criei um .sh, um bash, que ele faz todo o processo de criar as pastas, build bin, compilar arquivo objeto e criar o binário. Vamos então seguindo as recomendações aqui pedidas. Linux, X, vamos dar o compilar.sh. Ele vai gerou o arquivo, o objeto do C++ na pasta build e gerou o binário na pasta bin. Então vamos para a pasta binário. Primeiro vamos demonstrar a pasta objeto. Pasta objeto criada com sucesso. Vamos agora na pasta binário. Criou o binário. Barra monitor. Aqui a gente abriu o código. Terminal de processos. Monitor de processos criado aí. Então vamos para o código. Aqui está o monitor.cpp. Esse foi o código que eu fiz. Logo de início, nos includes tem as bibliotecas usadas. O uString, que é a biblioteca padrão do C++. fstring para conseguir manipular alguns objetos. String para manipular as variáveis de string, vetor. E começa algumas bibliotecas específicas, né, para conseguir extrair esses dados do sistema operacional. O de rent, eu peguei ele para manipulação dos diretórios, na hora de acessar o principal arquivo, a principal pasta, que é o barra proc, que tem as informações que nós necessitamos. O algoritmo, para eu conseguir usar o source e o aumento do código. O csignal, que é o que manda o sinal para a função kill. O inst, que é para dormir o código. O IO-map, que é para ter essas funções de setW, standard e left. Seguindo, primeiramente eu crio a função processinfo, o structure, né? Processinfo, e nele vai conter o inteiro, que é o valor do PID, que vai ter todo processo ativo, ele tem um PID próprio, um process ID. O string, o name, que é o que descreve qual o processo, e a quantidade de memória, né? Em kilobytes. Esse VMRSS, no caso, seria a memória residente, o valor da memória residente desse processo. E seguimos para essa outra função, que é uma das principais, se não a principal função, né? Que é a getProcessInfo. Ela vai ser responsável por receber um PID, que está aqui como parâmetro, ler o arquivo /proc, que é o arquivo que o Linux possui, para ler esses status e essas informações do hardware, usando as system calls, eu vou chamar, e na hora que ele lê o arquivo, que especificamente é o /proc, o PID /status, ele vai extrair o nome, do processo e o valor da memória residente.
No caso, eu destaquei aqui com os termos name e vmrs. E usando essas funções install, eu faço com que ele busque os dados que estão nessas linhas de código. Uma coisa que se eu fizesse na mão de vários processos, com certeza ia ser trabalhoso. E o código simplifica isso. Tudo isso é encadeado compactado dentro de while, que vai continuar rodando até extrair todos os processos que nós pedimos. Quando ele termina de fazer essa busca, ele dá o status getInfo e fecha essa tela. A próxima função seria a listar processos. Na listar processos, a gente cria um ponteiro e ele vai ser responsável, um ponteiro que vai apontar para a referência desse arquivo /proc, no caso a posição de memória dela. E nessa hora, quando ele apontar para a posição de memória dela, ele vai varrer o diretório /proc, identificando todas as pastas com os nomes numéricos, que são os PIDs. E a cada pasta dessa que ele identificar, ele vai executar a função getProcessInfo, que é a função que busca justamente o nome, o status e o valor de memória residência do processo, baseado no PID, que são as pastas. Tudo isso também encadeado dentro de um while, que vai, enquanto o diretório ele for diferente de nulo e tiver um valor, que é a referência, no caso, o slot de memória, o valor da memória das pastas que contém os PIDs dos processos, ele vai estar sempre coletando essas informações que pedimos. Quando o valor ficar nulo, ou seja, chegar ao final, não tiver a referência de nenhuma pasta do PID, ele vai fechar. Depois disso, antes de fazer isso, trazer também um ponto de vista do sistema operacional, Porque nós temos a função para listar os processos, ele faz a operação de listar cada pasta de cada processo, encadeado em um laço que faz esse processo, mas ainda falta a função de matar o processo, fechar ele, interrompê-lo. Para essa função a gente utiliza o matar processos. Vou pular essa parte aqui entre aspas, da interface, que é o que o usuário vai ver, e pular para matar processos. No matar processos, a gente usa primeiramente o cout para exibir a tela na interface, pedindo para o usuário digitar o PID que ele quer matar, e o cin, que são funções standard do C++, e a gente usa para receber esse inteiro, que é o valor do PID, que vai ser deletado, ou melhor, interrompido, saído de execução. Para isso a gente usa a função kill, da biblioteca signal, e esse sigterm, que é meio que um sinal que informa ao sistema kernel que um processo pedido quer ser interrompido. E ao enviar esse sinal, a gente consegue interromper ele, ou melhor, matar o processo com sucesso. Caso isso não aconteça, eu crio um else também, para sinalizar ao usuário que teve algum erro, ou que ele pode tentar novamente, ou que a função não deu certo. E aí o usuário vai poder identificar isso. Se não for dessa forma, também tem uma função que vai estar sempre atualizando os processos. Isso aqui eu fiz na própria interface. E na prática, se o processo não for morto, ele vai continuar sendo listado. É uma coisa que a gente vai testar na prática. Para isso, vamos fazer o seguinte: vamos abrir a aplicação calculadora, que é a calculadora básica do Linux. Vou puxar ela aqui para mostrar que ela realmente foi aberta. Logo após nós listarmos, e vou listar os processos, procurar o PID dela e fechar esse processo, matar ele. Consecutivamente a calculadora vai fechar também. Então vamos nessa. Vou abrir aqui o terminal. Aqui todos os programas estão listados: Monitor, Keyworker, Code, que é o VS Code. Os processos relativos ao VS Code usa para funcionar. Aqui no caso isso foi feito
Nessa tela, que é a interface, né, o cabeçalho, aqui está o título do programa, monitor de processos, o PID, o espaço para o nome do executável, que é a coluna dos nomes dos executáveis, a coluna da lista nas memórias e o laço que ele exibe mostrando cada processo usando a função getProcessInfo. Tudo certo, então. Aqui estão os processos todos abertos no meu notebook, são muitos, né? E a gente vai abrir a calculadora aqui. Calculadora, abrir. Calculadora está aberta. Deixa eu só conferir, está aberto, está gravando, certo? A calculadora está aberta, se a gente apertar o botão R, dar Enter e atualizar, provavelmente a calculadora vai aparecer. E ela vai aparecer no último PID, né, que é o último processo aberto. Ela ocupa 68 MB de memória, que é o valor da memória residente, que a gente também extraiu da pasta /proc. E agora a gente vai matar esse processo. Vai pegar o valor do PID 9971 e vai lá embaixo pedir para encerrar processo 9971. Quando a gente dá Enter, ele sinaliza que enviou o seguinte termo para o kernel. E um detalhe é que se a gente der Windows, a aplicação da calculadora foi encerrada, o que já sinaliza que realmente o processo foi morto e a calculadora foi fechada. Para confirmar, a gente vem aqui e realmente não está aparecendo mais o PID da calculadora. Se reparar, o 9971 não aparece mais. Diferente do outro frame do terminal, que ela existia. Isso aí conclui que a aplicação está funcional, demonstrando que essa aplicação está rodando. Dessa forma, eu consigo, usando as bibliotecas e os artifícios meio que liberados do Linux, mostrar como as system calls se comunicam com o kernel e permite nós executarmos ações que normalmente não poderiam ser feitas, né? Que é isso de executar fechar o processo. Existe realmente a função kill, né, no terminal do Linux, só que é uma coisa muito mais complexa, que a gente tem que pegar o PID manualmente, que não é algo que qualquer um possa fazer. E esse aplicativo meio que simplifica isso, listando os processos, o nome de cada um, fazendo com que a gente só tenha que oferecer o PID e nada mais. As dificuldades e aprendizados. Vou começar primeiramente com as dificuldades. As dificuldades maiores foram com essas bibliotecas. Foi necessário ter feito uma pesquisa extensa para conseguir entender, né, quais bibliotecas extraíam esses dados. Por ser no Linux, eu já tinha uma ideia que esse arquivo era o responsável por causa do monitor de processos, né? Process Monitor. Eu sabia que ele existia, eu já tinha estudado antes, tinha meio que uma noção, que era esse arquivo /proc que fornecia essas linhas de status para eles. E meio que isso facilitou, pode-se dizer assim, minha busca. Mas mesmo assim foi importante entender a funcionalidade da biblioteca csignal, que manda o signal term para dar o sinal de matar o processo. As outras bibliotecas como o dirrent, que permite essa manipulação entre os diretórios do kernel, mandando as informações do kernel. E outras bibliotecas como o IOMap com as funções seft e left. Foram realmente um pouco complicado entender a funcionalidade, buscar e meio que acoplar isso tudo no código funcional. Os aprendizados é que solidificou os conhecimentos adquiridos na matéria de sistemas operacionais e também meio que exercitou nas minhas habilidades com a linguagem C++, e como ter a noção maior de como funciona nosso sistema operacional, né? Que às vezes a gente meio que mexe com alto nível e o baixo nível passa despercebido, mas ele sempre esteve aí, né? Só esteve meio que por baixo dos panos. E essa atividade foi uma oportunidade de eu ver um pouco como funcionam as coisas por baixo dos panos. Então, é isso. Agradeço aí pela atenção de quem está vendo o vídeo, ao professor Dr. Ernesto. E é isso, tenha uma boa noite.